Alô? Olha, uma ideia me surgiu agora. Será que existe diferenças entre pecados? Existe pecadinho, pecadão, pecado? Ou é tudo igual? Nesse vídeo a gente então vai discutir essa questão. Será que existe diferença entre pecados? Pecado, pecadinho e pecadão? Fique conosco. Vamos refletir sobre esse assunto. A Igreja Católica, nós sabemos, ela faz diferença entre pecados capitais e pecados veniais. Para a Igreja Católica, os pecados capitais, elas lançam a pessoa, o pecador, diretamente no inferno, sem contemplação. Os pecados veniais podem ser perdoados. Dentro da perspectiva católica, pode ser através das penitências, logo depois da confissão auricular. Então temos a confissão auricular, penitências, e se isso não for suficiente, ainda há o recurso do purgatório. A Igreja Católica estabelece uma lista de 7 pecados capitais, que é a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. A Igreja Protestante brasileira, principalmente quando chegou aqui no Brasil, lá no século XIX, numa reação à doutrina romana, disse que não existe diferença entre pecados. Todo pecado é igual. Todo pecado é igual. Justamente porque a Igreja Protestante rejeita a doutrina do purgatório. Né? Inclusive, a doutrina do purgatório está subjacente a todo aquele movimento do século XVI da Reforma Protestante. Então, a posição protestante de dizer que todo pecado é igual está correta num certo sentido. Qual é o sentido? O sentido é de que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado é uma ofensa contra o Deus Santo e faz separação entre Deus e o homem, conforme nós podemos ver em Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, nesse sentido, todo pecado leva à condenação, todo pecado ele faz separação entre o homem e Deus, mas num outro sentido não está correto, porque existe sim pecados mais graves do que outros. E essa gravidade ela não se vê apenas aqui nesse mundo, mas repercute também na eternidade. Voltando, o fato de reconhecer que há pecados mais graves e outros menos graves não significa dizer que pecados menos graves não impliquem em condenação. Todo e qualquer pecado faz separação entre o homem e Deus. Todo e qualquer pecado, por mais leve que seja, implica em condenação. Isso a Bíblia deixa absolutamente claro. Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo e qualquer pecado, seja ele mais grave ou mais leve, qualquer pecado faz separação entre Deus e o homem.
todo pecado leva à condenação, todo pecado leva à morte. Não importa se ele é leve ou se ele é grave. E por que essa diferença dessa gravidade? A gravidade do pecado, né, está ligada ao grau de punição que o pecador sofrerá após o juízo final. O juízo final, ao contrário do que alguns pensam, não é para determinar quem está salvo ou perdido. Isso é definido aqui nessa vida. Jesus Cristo disse que quem não crê já está julgado. Quem crê não será julgado. Então, a salvação ou a perdição eterna é definida aqui. Se a pessoa entrega a sua vida para Jesus, se ela tem um encontro pessoal com Cristo, se ela experimenta um novo nascimento ou não. Né? O juízo final ele serve para definir a intensidade da punição e a intensidade do galardão. Intensidade da punição para aqueles que não receberam a Jesus, que não experimentaram um novo nascimento, e a intensidade do galardão para aqueles que experimentaram um novo nascimento. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre toda essa questão de se existe diferenças de pecados ou não. Veja lá, em Provérbios, no capítulo 6, versículos 16 a 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então vejam aqui que alguns pecados listados aqui em Provérbios estão lá nos 10 mandamentos, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, homicídio, né? Então veja a testemunha falsa que espalha mentiras. Então veja que há elementos que estão aqui e estão lá nos 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, diz assim: que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Em Mateus, no capítulo 11, versículos de 20 a 24, diz assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então vejam, aqui ele está falando de mais rigor, menos rigor. Tudo isso ligado à gravidade do pecado que havia sido cometido. Veja que Tiro e Sidom eram cidades estrangeiras,
eram cidades pagãs e, obviamente, distantes da revelação de Deus e tal, obviamente, pecadoras. Sodoma é o exemplo da cidade devassa, de uma cidade, de uma sociedade extremamente pecaminosa, depravada, devassa. E, no entanto, diz aqui que esses pecados deles receberão um rigor menor do que o pecado de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E qual foi o pecado deles? Dessas cidades de Israel? Não creram em Jesus. Não se arrependeram, mesmo tendo o próprio Cristo estado entre eles, pregando a eles e realizando milagres. Ou seja, há uma gradação de gravidade nos pecados e, obviamente, uma gradação de punição no futuro. Marcos, no capítulo 3, versículos 28 e 29, diz assim: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Então existe um pecado que não é perdoado. Todos os outros são perdoados. Então vejam aí a diferença de gravidade do pecado. Mateus capítulo 12, 31 a 32 diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Lá mais para o final do vídeo nós vamos falar sobre essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Mas vejam aqui mais uma vez a diferença. Há um pecado que não tem perdão, os outros podem ser perdoados. 1 João, no capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Certamente, João está falando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que leva à morte, um pecado que não tem perdão, segundo as palavras do próprio Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Aqui é a descrição da cena do julgamento do trono branco, ou seja, o juízo final. Diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Vejam, os pecados estão registrados nos livros. A vida de todos nós está sendo registrada nos livros, tá?
nos céus. E nós seremos julgados quer para punição, quer para galardão, de acordo com o que nós tivermos feito. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O que nós fazemos aqui tem relevância eterna. Mais uma vez, não são os nossos atos que nos levam para a vida eterna ou para a condenação eterna. Não. Somos salvos ou somos condenados de acordo com a nossa resposta a Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus. Os atos são apenas para definir o grau, a intensidade do nosso galardão ou a intensidade da nossa punição. A Bíblia traz sobre esse aspecto aqui da gravidade dos pecados, traz uma série de listas de pecados. Ele começa lá com os 10 mandamentos. Idolatria, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem a eles darás culto, tal. Né? Então, idolatria. Homicídio, não matarás. Adultério, não adulterarás. Roubo, não furtarás. Mentira, não farás falso testemunho. Cobiça, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu campo, nem o seu camelo, nem a sua casa, e etc, etc. Então vejam, desde Deus vai fazendo, alertando para os homens que há pecados que são muito mais abomináveis, mesmo porque nós pecamos, de várias maneiras, então, mas alguns são mais graves, mais abomináveis ao Senhor. Relembrando o que nós vimos lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 a 19. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, está lá nos 10 mandamentos. Mãos que derramam sangue inocente, está lá nos 10 mandamentos. Homicídio. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, está lá nos 10 mandamentos, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vejam, novamente, alguns pecados estão lá nos 10 mandamentos, não é? Adúlteros, idólatras, ladrões, avarentos, que está ligado com a cobiça, e outros então vão surgindo, homossexuais passivos ou ativos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, que está ligado à mentira lá dos 10 mandamentos também. Em Gálatas nós temos uma outra lista de pecados que são abomináveis, são as obras da carne, Então Paulo escreve: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então,
o que é que nós temos de resumo aqui? Primeiro, todo pecado, qualquer pecado, seja ele grave, seja ele menos grave, todo e qualquer pecado ofende a Deus, causa separação entre Deus e o homem e leva à condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo ponto, a gravidade do pecado vai ser usada para modelar o grau de punição. Lembrando lá daquela cena de Apocalipse, não é? Os mortos serão julgados de acordo com o que está escrito nos livros, de acordo com o que fez. Ou seja, as nossas ações aqui, elas repercutem na eternidade. Né? E então vai ser das duas, para os salvos, aqueles que já tiveram encontro pessoal com Cristo, vai ser para definir a intensidade do galardão. Né? E enquanto que aqueles que não tiveram encontro pessoal com Cristo, vai ser para a intensidade da punição. Outro ponto que nós aprendemos hoje é que qualquer pecado, à exceção de um pecado, pode ser perdoado, pode ser lavado pelo sangue de Cristo. O único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho adiante sobre isso. Antes eu gostaria de falar sobre como todos os outros pecados podem ser perdoados, então vamos falar como esses pecados podem ser perdoados. Primeira coisa, arrependimento. Reconhecer que o que você fez é pecado. Reconhecer que esse pecado ofende a Deus. Reconhecer que esse pecado faz separação entre você e Deus. Segundo ponto, entregar a vida para Jesus, crendo que seu sacrifício na cruz é suficiente para a salvação do pecador. E quando eu digo o sacrifício na cruz é suficiente, é só o sacrifício de Cristo. Não é o sacrifício de Cristo mais alguma coisa. É crer que o sacrifício de Cristo, ele e só ele, é suficiente para a salvação. Arrependimento e fé em Jesus. O sacrifício de Cristo, Filho de Deus, morto lá na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia e exaltado 40 dias depois, é suficiente para a salvação do homem, para a salvação de qualquer pessoa. Não é o sacrifício de Cristo, mas a veneração à mãe de Jesus. O sacrifício de Cristo mais a veneração de vários discípulos de Jesus. Não o sacrifício de Cristo mais a penitência. Não. O sacrifício de Cristo. A fé em que o sacrifício de Cristo é suficiente. Única e suficiente. Unicamente o sacrifício de Cristo. Ele sim é suficiente para perdoar os nossos pecados, porque ele satisfez a justiça de Deus e nos comprou. E qual seria então o pecado imperdoável? Na minha humilde opinião, é a incredulidade. Não é um ato isolado, mas é toda uma vida de consciente rejeição do sacrifício de Cristo.
E essa rejeição, ela se dá quando você acrescenta alguma coisa ao sacrifício de Cristo. É só o sacrifício de Cristo. Então, aqueles que de forma direta ou indireta rejeitam o sacrifício de Cristo como a provisão de Deus para o perdão dos pecados, não pode ser perdoado. Por quê? Porque não crê que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação. Se não crê, é incrédulo. Ora, mas a salvação exige fé, arrependimento e fé. Se não tem fé, se tem incredulidade, não pode ser perdoado. Então, a incredulidade rejeita a voz do Espírito Santo que chega ao coração do homem. Então, é a incredulidade que gera a falta de perdão. Não pode ser perdoado. É justamente essa atitude de não crer que o sacrifício de Cristo é a provisão única e suficiente de Deus para a salvação do homem. Então, esse é, a meu ver, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, a incredulidade. Porque se há uma necessidade de fé para ser salvo, quem não crê não pode ser salvo. Né? Se você gostou do vídeo, se você tem acompanhado aqui, se inscreva no canal, assine lá, acione lá o sininho para as notificações, compartilhe com seus amigos, pessoal aí, seus contatos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para que nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Que Deus então nos abençoe e esteja conosco durante a nossa vida.